Na carreira cristã, Jesus Cristo colocou duas visões, ou a visão de duas igrejas. Nós temos que prestar atenção ao que Jesus Cristo disse. Ele colocou a visão das duas igrejas nessa carreira cristã. E agora a pergunta é: onde nos posicionaremos? Em qual delas nós estaremos? Certamente que estamos dentro de uma delas. Esta é uma mensagem para as virgens. Quer dizer, essa é uma mensagem para os cristãos. Pois Jesus falou das duas igrejas na carreira cristã. E nós devemos correr a carreira cristã com objetivo para vencer. Paulo diz isso. Devemos correr a carreira cristã para vencermos. Então temos que ter diante de nós o nosso ponto de chegada bem divisado. Se o corredor que corre a carreira, ele não tem a visão do ponto de chegada, ele nunca vai ter a vitória. Ele nunca chegará no seu final. Ele estará perdido nos meandros da vida. Então, vamos olhar onde estamos pisando nossos pés. Vamos olhar os nossos pontos de chegadas. Vamos checar os nossos fundamentos, para que não tenhamos surpresa lá na hora. A hora da verdade. Lá na eternidade. Lá vai ser a hora da verdade. E certamente haverá grande surpresa. Pensa um pouco. Chegar na eternidade e encontrar as portas fechadas. Vai ser uma grande surpresa. Pois as outras entraram. A outra igreja entrou. E essa igreja ficou. Mas ambas tinham a mesma lanterna. E nessa corrida da vida cristã, diz Jesus Cristo que 50% das igrejas ficaram, não entraram nos portais da eternidade. Meu amigo, a pergunta que eu faço a você é essa: qual delas você está? Você já teve essa visualização? Você sabe a sua meta? Você sabe o seu ponto de chegada? Você vai passar pelos portais abertos? Ou você vai ficar detido pela barreira da porta fechada? Eu, usando o mesmo instrumento, tendo a lanterna na mão, a mesma lanterna, só que uma coisa fez a diferença. O que é que fez a diferença? Essa é a grande questão que temos que colocar no momento atual, da corrida cristã. Devemos lembrar que estamos numa corrida cristã, numa corrida. Devemos lembrar que nesta corrida, nós temos no transcurso dela uma batalha. Estamos num campo de batalha. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as hostes espirituais do maligno. Nós temos muitas coisas que fazer, muitos cuidados nessa corrida. Um dos cuidados é saber se nascemos de novo. Temos que ter a certeza do nascimento, do novo nascimento. Pois se não nos tornarmos como as criancinhas, não veremos o reino de Deus. Pois o reino de Deus será feito como essas criancinhas. O que significava Jesus Cristo em Lucas 18, ao dizer às criancinhas, delas
é feito o reino de Deus. Que atitude tem as criancinhas para com Deus? Então nós podemos ver a criança, os novos nascidos, aqueles que estão dispostos a obedecer à vontade de Deus. Essa vontade de Deus vai se opor à vontade do quê? Aos ensinamentos dos homens, às doutrinas e aos dogmas. Não devemos ficar enclausulados em tendas. Temos que sair fora de tendas. Não ficar enclausulados em tendas, ou ideologias de homens, ou em pensamentos de homens. Sara ficou na tenda. Abraão foi ter a visão, saiu da tenda. Sara não sabia com quem Abraão estava falando. Sara não tinha a visão. Ela apenas podia ouvir. Ela estava dentro da tenda. Resultado: por que sorrir? Foi repreendida. Temos que tomar cuidado quanto à visão de tenda, liderada por homens, isto é, liderada por conceitos de homens, entendimentos de homens, interpretações de homens. Estamos na nossa corrida cristã. Devemos olhar os nossos fundamentos. Em que tenda estão os nossos pés? Estamos sendo dirigidos pelos homens ou estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo? É a grande questão que nós temos que ver diante de nossos olhos. Somos dirigidos por homens, por suas doutrinas, por seus dogmas, por seus conceitos, por suas interpretações? Ou estamos sendo dirigidos pelo sopro do Espírito Santo, pela liberdade do Espírito Santo, pela liberdade dos filhos de Deus? Temos que contemplar esse espaço da liberdade dos filhos de Deus. Pois se Cristo nos libertou verdadeiramente, somos livres. Isto nos coloca numa posição. Os agentes, os condutores da nossa fé. Nós somos os agentes de nossa fé. E a gente é aquele que avança na fé. Então, devemos sempre colocar as interpretações dos nossos líderes debaixo dos olhos da visão da palavra de Deus. A autoridade dos nossos líderes está subordinada à visão da palavra de Deus. E nós temos esta liberdade como os libertos da escravidão deste mundo, de olhar as Escrituras sagradas com os olhares do Espírito Santo. E daí nós podemos sondar a dimensão das propostas de nossas lideranças. Elas têm que estar debaixo da direção do Espírito Santo. Mas para isso, temos que tomar atitudes. Que foi dito em Josué: medita nestas palavras de dia e de noite. Isto nos obriga a colocar-nos numa posição de vigilância diante da palavra de Deus. Uma posição de um agente ativo. Aquele que lê a Escritura Sagrada. Aquele que medita na palavra de Deus. Estes serão aqueles que estarão sempre de olhos abertos. Não
não comerão o pão do pastor sem uma visão das Escrituras Sagradas. Ouvirão as mensagens, mas testarão e procurarão na palavra de Deus para ver se essa mensagem tem apoio no assim diz o Senhor. Pois essa é a medida que Jesus Cristo nos ensinou quando ele lutou contra o inimigo lá no deserto. A medida que ele nos deu foi essa: está escrito. Essa é a visão que nós devemos ter diante dos nossos olhos. Está escrito. Isto que a pregação da minha tenda está falando, está dentro do está escrito. Devemos checar. Devemos checar. Devemos checar. Devemos ser como sentinelas, estar atentos, nunca perder a visão, estar atentos, vigiai. Vigiai é a advertência das Escrituras Sagradas, porque o inimigo está ao nosso redor. Devemos estar alertas nesta carreira cristã. Devemos estar alertas, pois Jesus Cristo nos colocou 2 tipos de igrejas diante da nossa corrida cristã, ou diante das virgens, aquelas que carregam nas suas mãos a lanterna. Temos que olhar que luz está iluminando a nossa lanterna. É a interpretação dos homens ou são as revelações do Espírito Santo? A diferença de uma e outra é que a interpretação dos homens vai se configurar através de doutrinas e ensinamentos. E doutrinas e ensinamentos são posturas como estátuas, são configurações que ficam ali. Enquanto que as revelações do Espírito Santo são como águas frescas que saem da bica. Cada dia é água nova. Cada segundo é água nova. Não são águas estagnadas. Então, 2 tipos de igreja, e nós devemos prestar atenção aonde estão os nossos pés. Nas águas estagnadas das doutrinas, dos dogmas, ou nas revelações do Espírito Santo. Que é um fluir. Pois o Espírito Santo abre a cada dia horizontes novos diante dos nossos olhos, quando meditamos na palavra de Deus, e dessa maneira nosso caminho é prosperado na vida cristã. Devemos estar alertas, atentos quanto à nossa corrida cristã, para que possamos chegar à vitória. Paulo fala isso. Vamos correr nossa corrida de tal maneira que chegamos vitoriosos. Para isso, Jesus Cristo deu uma grande advertência para nós, para os cristãos. As virgens têm uma grande advertência. E é momento de se olhar com carinho a parábola das virgens. É momento de se olhar com carinho a parábolas das virgens, pois ali temos o posicionamento. E podemos nos ver, pois é o espelho divino diante dos nossos olhos. A mesma lanterna, as Escrituras Sagradas, mas está sujeita a 2 interpretações, a 2 visões. Uma visão é colocando o homem no centro, é colocando a interpretação do homem no centro. A outra visão é colocando o Espírito Santo no centro. Então, devemos estar alertas a este posicionamento. A quem vamos colocar no centro da nossa vida? As interpretações do homem, com os seus igrejismos, com as suas tendas, ou a interpretação do Espírito Santo, que
todos nós, que é a fonte da vida, a fonte que não seca. É uma boa nova, não é? Aí está a visão das duas igrejas na nossa corrida cristã, de tal maneira que chegamos aos portais da eternidade e o encontramos aberto e passamos a nossa vida do outro lado. É uma boa nova, não é?